Quero te atualizar sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão é o clube da Série A que menos contratou jogadores na temporada? Vou trazer o ranking completo do primeiro ao 20º colocado. Quero contar ainda que o Corinthians tem uma excelente notícia para a reta final de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. As últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o ranking digital dos clubes. O Ibope faz um levantamento de tempos em tempos para entender como é que andam os times em relação a seus torcedores e movimentações somando todas as redes sociais. E dá para dizer que o Flamengo vence de lavada a concorrência quando o assunto é número de inscritos. No Facebook, no X, no Instagram, no YouTube e no TikTok. O Flamengo lidera em todas essas plataformas e tem um total acumulado de incríveis 64 milhões de seguidores. Só para você entender, a segunda colocação é do Corinthians, com 41 milhões, a gente está falando de uma diferença de 23 milhões de reais a favor do Flamengo. A terceira colocação é surpreendente e tem tudo a ver com o Neymar. O Santos se tornou o terceiro time com mais seguidores no país, com 25 milhões e 600 mil, ultrapassando, por exemplo, o Palmeiras, que é o quarto, com 24 milhões e 200 mil, e o São Paulo, que é o quinto, com 23 milhões. Importante registrar também que o São Paulo voltou ao top 5 depois de 7 meses de ausência. O sexto lugar é do Vasco, são 13 milhões e 900 mil. Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Fluminense aparecem completando o top 10. Só para registrar, a minha Portuguesa aparece na 34ª colocação. Confesso que fiquei surpreso com a boa posição para o meu time do coração. Bora mudar de notícia e de assunto para falar sobre o Corinthians com uma excelente novidade. Yuri Alberto está de volta aos treinos e de maneira absolutamente surpreendente. O Yuri passou por uma cirurgia de hérnia inguinal no dia 13 de agosto. E o período de recuperação programado pro Yuri era de mais ou menos 1 mês e meio, como aconteceu com o Gustavo Henrique e está acontecendo com o Hugo. Então a tendência é que, no melhor dos cenários, o Yuri Alberto voltasse no finalzinho do mês de setembro, início do mês de outubro. A gente está começando o mês de setembro e o Yuri já está trabalhando com bola numa recuperação absolutamente surpreendente. São apenas 22 dias desde a cirurgia. A tendência, inclusive, é de que o Yuri esteja à disposição do Corinthians na partida de volta contra o Atlético Paranaense, marcada para a próxima quarta-feira, jogo vital para a classificação do Corinthians para as semifinais da Copa do Brasil. Só é importante lembrar que o Gustavo Henrique precisou de 1 mês e 26 dias para se recuperar da mesma cirurgia de hérnia inguinal, enquanto o Hugo, lateral esquerdo, já está há 1 mês e 12 dias afastado, mas também já em fase final de recuperação, trabalhando com bola. Outras novidades importantes sobre o Corinthians. O Yuri não deve ser a única cara nova para o jogo contra o Atlético. Mateuzinho está recuperado da sobrecarga no músculo posterior da coxa esquerda, também tem treinado com os companheiros. Martínez, que operou o dedo, tem feito trabalhos com bola e deve se colocar à disposição para essa partida contra o Atlético Paranaense. É um Corinthians ganhando reforços importantes para o momento decisivo da temporada. Bora falar agora sobre o Corinthians, que foi o time entre todos da Série A do Brasileiro que menos contratou reforços em 2025. Levantamento bem legal do site Meu Timão aponta que o Corinthians registrou apenas 2 contratações. Angeleri e Vitinho, ambos a custo zero. O Angeleri havia rescindido seu contrato com o clube espanhol, o Vitinho estava livre depois de passagem pelo Al Ettifaq da Arábia Saudita. Importante destacar que se o Corinthians foi o que menos contratou, o segundo foi o Flamengo, com 7 reforços, só que o Fla fez um investimento pesado, de 277 milhões, até nos jogadores que não custaram para aquisição dos direitos econômicos, cifras bastante altas, como por exemplo o Jorginho e Saul, que chegaram de graça, mas têm vencimentos a partir de ou superiores a 2 milhões de reais. O Bragantino com 8 reforços, o São Paulo com 9 e o Internacional com 10 são os clubes que aparecem um pouco à frente de Corinthians e Flamengo. Palmeiras e Bahia contrataram 12 jogadores, o Vasco teve 13 reforços contra 14 do Fluminense. Cruzeiro, Grêmio e Juventude, 15 reforços cada. O Galo fechou 16 jogadores, Botafogo e Mirassol 18. O Santos teve 20, Fortaleza 21, o Vitória 22, o Ceará 24 e o Sport 26. Só uma curiosidade, você vai perceber que do Santos ao Sport,
Os times que mais contrataram, todos eles brigando contra o rebaixamento, a única exceção, me parece nesse momento, o Ceará. Quero falar agora sobre o Corinthians, que prepara o troco em cima do Santos Laguna. Bora te ajudar a entender essa história. Nos últimos dias, o Corinthians fez todos os tipos de tentativa para convencer o Santos Laguna para um acordo. O Corinthians deve 41 milhões de reais ao time mexicano pela compra do Félix Torres e propôs pagamento de 30% desse valor à vista, não houve acordo. 50% do valor à vista, não houve acordo. 70% do valor à vista, não houve acordo. O Corinthians chegou a procurar a FIFA para pedir uma ajuda, na tentativa de convencer o Santos Laguna a aceitar alguma outra condição que não o pagamento integral dos 41 milhões de reais num primeiro momento. O Corinthians alega não ter dinheiro para fazer essa quitação. E a pressa se dava porque o Corinthians tinha só até essa terça-feira para registrar novos atletas. Santos Laguna não aceitou nenhuma das ofertas, só que agora a situação se inverteu. Como o Corinthians segue com o transfer ban, mas só pode registrar jogadores a partir de janeiro do ano que vem, agora é o Santos Laguna quem vai ter pressa para receber e o Corinthians não vai demonstrar nenhum movimento rápido ou de aceleração para a quitação dessa pendência. Até porque o transfer ban não vai afetar o timão, a menos que o Corinthians seja condenado em outras instâncias por conta de dívidas como em relação ao Matias Rojas e também por conta de uma dívida com o Tadieres por Rodrigo Garro. Mas nesse momento, posso assegurar para vocês que o Corinthians colocou o Santos Laguna no fim da fila de prioridades em relação a pagamentos. O Timão vai pagar primeiro o que deve para o Memphis Depay, vai fazer uma série de outros acertos com o elenco, vai resolver pendências com outros clubes para depois, se sobrar dinheiro, procurar o Santos Laguna. Imagino que o Santos Laguna possa se arrepender, porque se tivesse 70% do valor pago à vista, receberia os outros 30% com um pequeno período de duração, mas certamente numa condição melhor do que a atual. Só para completar em relação ao Timão, elenco volta do período de folga nessa quarta-feira e inicia a preparação para o jogo de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. A tendência é que Dorival Júnior ganhe importantes reforços por conta de recuperações de lesões físicas e musculares. Boa noite, Nicola. Novidade sobre a venda do Bidon. Mandar mensagem para o presidente do Corinthians. Osmar Stabile, quer ver? Ó? Presidente, boa noite. Tudo bem por aí? Teve proposta da Arábia pelo Breno Bidon? Essa informação foi publicada pela CNN, na sua parte de esportes, operação que giraria na casa dos 18 milhões de euros, tá? O Corinthians tem 90% dos direitos econômicos do Bidon. Quer ver? Bidon. Estou pegando aqui nas minhas anotações no Word. A proposta é do Al Ahly, da Arábia Saudita. Oferta de 18 milhões de euros ou 114 milhões de reais. O Corinthians é dono de 90%. Hoje o Corinthians afirma que não tem proposta oficial. Pode ter havido um contato com representantes do Bidon, mas ainda não chegou nada para o Corinthians. De qualquer forma, estou confirmando essa informação com o presidente Osmar Stabile, e assim que a gente tiver alguma atualização, já conto para vocês. Vou até mandar mensagem também para uma outra pessoa do Corinthians. Boa noite. Tudo bem por aí? Passando para saber se é verdade que o Al Ahly da Arábia ofereceu 18 mil de euros pelo Breno Bidon. Mandei aqui, tá? Essa pessoa, inclusive, já visualizou. Imagino que daqui a pouquinho teremos a resposta. Então, tá aí, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Deixa aqui aquele like maroto. Inscreva-se no canal. Ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum conteúdo do Timão assim que a gente tiver postado. Combinado? E a gente vai ficando naquele pico, naquele ritmo, naquela ocasião. E vamos ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo. Fui.